Nós temos que ser mais autênticos. Vir para autêntico. O que eu sou? A gente tem que subir o que a gente é, porque só quem sabe quem é, sabe a missão que tem. E aí quando você sabe quem você é, o que você tem para fazer, você faz bem. Agora quando você é só, está sendo manobrado, Um dia desse, eu dei uma briga no trânsito ali na Fátima Porto, virei a esquina, toquei o pastor João, falei, pai do Senhor, pastor João, veio no meu coração, mas pai do Senhor, rapaz, você acabou de brigar. Por que você não falou pai do Senhor para aquele cara lá que tinha te fechado, em vez de você brigar com ele, você... Né? E a gente tem que corrigir demais. Pois é. Mas a ética vai, graças a Deus, a ética vai nos ajudar um pouco nisso também. Vamos lá. A liberdade. A ética se preocupa com a forma humana de resolver as contradições entre necessidade e possibilidade. Isso aqui é interessante, já começamos a caminhar para uma coisa mais prática. Né? Então a ética se preocupa com a forma humana de resolver as contradições entre necessidade e possibilidade. O que é necessário e o que é possível. E às vezes há uma contradição. Nós citamos aqui no início, no caso de você estar na sua casa à noite, aí um meliante, né, vai na sua casa, né, e aí ele vai para sua casa, você está com a sua esposa, com a sua filha lá, e ele vai tentar violentá-la. Você tem um pedaço de pau na mão e tem a oportunidade de acertar ele. Você acerta, pode matá-lo. A Bíblia diz: locatav, não matarás. E aí você mata ou não mata? Se ele não mata, ele pode estuprar sua filha, sua esposa e matar sua filha e sua esposa. O que você vai fazer? Aí tem a questão de o que é necessário fazer, o que é possível. E a ética vai ajudar a gente a caminhar para isso. Política. Ética da política. É necessidade ou possibilidade? Pois é. Uma questão que eu acho pertinente. Nós vamos ter que... onde está a possibilidade, onde está a necessidade, a gente vai caminhar por isso. Não começa a chegar a discutir casa a casa, né? Então, Hegel de 1770 a 1831. Contradições. A ética se preocupa com a forma humana de resolver as contradições entre necessidade e possibilidade, tempo e eternidade, o indivíduo e o social, o econômico e o moral, o corporal e o psíquico, o natural e o cultural. Estas contradições, quando isso entra em choque, aí a ética vai resolver. O que eu faço agora? Se você não tem isso, você não sabe o que fazer. Entendeu? Porque a ética, eu acho que tem que ser ensinado na escola. Ética com bases, com propriedade mesmo. Para que as crianças, desde de cedo, entendam o que fazer, como fazer, quando fazer, e o que não fazer. E ter a responsabilidade de resolver a sua vida. Ainda que com seus mentores, com seus orientadores, já sabe. Porque uma hora o pai não está junto, qual que é a referência? O que vai fazer? E numa situação crítica, de contradição. Então, a ética, de fato, é uma coisa essencial para o ser humano e que não é tratada. Só concorda que nós temos assim um lastro ético que foi construído assim esses séculos aí até o dia de hoje, muito grande, e o que falta na verdade é uma aplicação precisa desse lastro, que você tem éticas diversificadas, há vários povos, várias culturas, mas é a ética. Isso. É a ética. Tá? Agora, o que é necessário assim, é que essa ética fosse ensinada e aprendida. Ela já existe. Já existem os princípios, aqui o senhor está dizendo que agora está com nós, os conceitos, princípios e tudo mais. Ela já existe. Então, teoricamente, ela já existe. Mas, e a aplicação dela? Pois é, porque a aplicação precisa do mecanismo. E o mecanismo a gente sabe, a gente tem, porque todo mundo tem ética e moral na vida. E todo mundo tem ética. Até o que a gente fala, o cara é antiética, tem uma ética. Ela não é adequada, mas é uma ética. Que a ética é uma estrutura de pensar e reagir em determinadas circunstâncias. É uma ética, que a gente vai ver depois. Agora, se você tem uma estrutura bem formada, você pode fazer juízo de valores. Porque ética, na verdade, é juízo de valores. E isso que é importante. Se você não pensa, porque aí tem que reestruturar a cabeça para agir, tem que reestruturar a mente. Porque enquanto que a gente vive assim, sem uma visão, ou algo bem coordenado, você vai agindo de acordo com a circunstância. O Kant fala que há uma ética, uma moral inata do ser humano. Isso.
que é Deus que a coloca no coração do homem. Isso, que o homem é mais semelhança de Deus. Ainda que estragado, bem estragado, ainda ele é mais semelhança de Deus. Ele não bestializou ao ponto de perder razão, raciocínio, conhecimento. Ele não perdeu, ele sabe que ele é uma pessoa que tem a autoimagem, tem percepção de si, e isso faz dele uma pessoa especial, então ele tem uma moral. Só que aí, como você não tem uma estrutura para pensar, você fala assim, você está vindo na Major Gotti à noite, ali 10 horas da noite, aí está com pressa para chegar em casa, o sinal está fechado, Major Gotti sobe, né? Está fechado, aí você vê se não tem polícia do lado, e bum! Que ética é essa? Você entendeu? E aí depois acontece de outro, né? Até diz que tem uma história sobre isso, diz que tinha um japonês dirigindo à noite, ele vinha passar tudo assim 100 por hora no semáforo vermelho, né? Aí encontrou um verde, ele freou, aí o colega dele falou assim, mas o japonês, você é meio doido, todo semáforo vermelho você passou, lá um verde você parou. Falou, vai que vem um japonês doido do outro lado ali. Então, a questão é essa, né? Então você fica pensando assim, posso fazer porque não tem risco. É isso que fala a lei? Ou até quando tem risco? Não vai ter risco? Quem disse que não vai ter risco? Então a ética, você tem a ética, mas você não tem uma estrutura para pensar. Mas se você tem uma estrutura, você fala assim, eu vou agir assim dependendo da circunstância. Esse é o meu modo de pensar. Estruturei na minha mente qual o estilo ético que eu vou seguir. Então, se um dia um ladrão entrar na sua casa, você já sabe como agir, não tem surpresa para você. Você não vai imaginar, e agora, meu Deus, eu não sei se eu escondo as crianças, eu já sei o que eu vou fazer. E no momento certo vai fazer, por quê? Porque você já se preparou eticamente para as circunstâncias. É uma estrutura ética. É isso que a gente quer trabalhar logo mais para o final agora. Né? Vamos ver se... E também é algo assim menor, que depois vai tornar-se maior com o estudo e leitura desse livro que eu quero que vocês passem e baixem, que já passei pelo seminário. Irmão, igual eu vou passar aqui para vocês, se quiser escrever é bom, é um curso mnemônico excelente, né? Mas depois, se quiser também, pode copiar depois para frente. Então, a inteligência e a vontade é outra coisa de contradição, inteligência e vontade. Contradições. Kierkegaard. Esse Kierkegaard, ele é filho, quase todo Nietzsche era filho de pastor, o Kierkegaard é filho de pastor também, né? Eles têm uma referência religiosa muito forte, muito forte. Né? Mas que eles lutam contra uma coisa que eles não alcançaram, porque na verdade eles eram uma ortodoxia fria, mórbida, e aí eles acharam contradição no que era falado e no que era vivido, aí ficam lutando, né? Meu dilema não significa, em primeiro lugar, que se escolha entre o bem e o mal. Ele designa a escolha pela qual se exclui, ou se escolhe o bem ou o mal. Aí tem hora que eu vou agora, o que eu vou escolher agora? Né? É interessante que quando Deus colocou para Eva, ou quando o diabo colocou para Eva essa possibilidade de conhecer o mal, ela não sabia que ia ser tão pernicioso isso na vida dela. E depois Adão assimilou a ideia e ele é culpado porque ele é o responsável do pacto. Né? Deus não tinha pacto com Eva. Por mais estranho que pareça, era com Adão. Ele era responsável por Eva. Por isso que o peso para ele é maior. Mas aí ela falou, vai ser conhecedor do bem e do mal. E ela falou, opa, o bem eu conheço, mas o mal eu não conheço. Até hoje o homem quer conhecer o mal. Uma criança, quando ela fica louca para conhecer o que é mal. Ela quer conhecer o que é mal. O bem o pai ensina a vida toda. Quando ela tem uma liberdade, ela vai tentar saber o que é o mal. Por isso que usa-se droga, porque você quer saber como é que é desse lado. De vez em quando, até a gente que é crente fala assim, será como é que é usar maconha? E a gente vê falar tanto, sabe o que faz? E se deixar isso na mente, vai até usar, vai até cheirar cocaína, porque vai tomando conta, você fica querendo saber o desconhecido, que você tem informação que é mal, você será que é mal? Mesmo isso é alguém que falou que é mal. Não entendeu como é que é complicado? E a gente tem que escolher o que é, o dilema dele era outro. Né? Tem hora que você tem que escolher ou bem ou mal. E o que é bem e o que é mal? Em que circunstância é bem e em que circunstância é mal? O mal é sempre mal? O bem é sempre bem? Então a ética vai discutir essas questões. Agora então, o que vocês vão mostrar, mas
essa é só um pano de fundo, é a ética cristã. Que também, pelo tempo que a gente tem, é ambação, né? É rapidinho. Ética cristã, norteamento para se viver, né? Então existem regras para agir em todos os momentos, inclusive nos críticos. Então, na verdade, as regras é para todo momento. Quando a gente trata de ética, pensa no período crítico. Mas se você tem a ética já como vivência, quando eu falo ética, é ética estrutural, princípios éticos, é muito mais fácil para você reagir no momento crítico. Se você nunca pensou de forma ética estrutural, você nunca vai ter, aliás, na hora crítica, você tem que procurar uma coisa para fazer. E às vezes você não vai tomar a decisão mais coerente, né? Então, o primeiro posicionamento, aí o livro traz três tópicos, vai trabalhar detalhadamente cada um, e eu só vou passar rapidinho sobre isso aqui. Então, esse livro, de fato, eu poderia pedir dele uma resenha ou um resumo, mas eu não vou pedir porque é muito difícil para um resumo dele, porque o conteúdo dele é muito denso, mas eu vou dizer para vocês, é fundamental a leitura, certo? É fundamental. Já está no site do seminário, talvez, o pastor João tenha, eu também tenho aqui, se você quiser pegar no pendrive passar, o seu livro do Norman Gessler, né? Antinomismo. São unânimes na sua afirmação de que, em última análise, o que o homem deve fazer é determinar individualistamente e subjetivamente. Não há preceitos morais universalmente obrigatórios para todo homem. Quando a gente olha ao pé da letra, antinomismo é que não existe leis, não existem regras universais. Elas são flexíveis, elas são de acordo com a necessidade. Enquanto que a gente lê lá os 10 mandamentos, são leis universais que servem para todo mundo, em toda época, em qualquer circunstância. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e assim por diante. Os 10 mandamentos do decálogo é uma... Mas os antinomistas, eles defendem que não existe essa lei. Não há preceitos morais universalmente obrigatórios para todos os homens. Certo? Então, esse antinomismo, ele está quase assim, fadado ao esquecimento. Mas alguns intelectuais ainda agem assim. Ele fala, para mim a lei quem faz sou eu. Eu sei o que é bom para mim, faço segundo eu quero. Não existe uma lei que serve para mim e serve para vocês ao mesmo tempo. A lei minha é minha enquanto pessoa. Eu vou saber o que fazer e vou arcar com as consequências, entendeu? Então, mas, quanto mais a consciência do indivíduo caminha para a unidade, mais próximo de um princípio universal ela fica, não fica não? Fica. Quando a consciência vai chegando próximo de uma perspectiva de unidade, né? E Deus é único, absoluto, mais o princípio de uma perspectiva universal vai se tornando verdadeira, porque a verdade já existe, né? Vai se manifestando mais intensamente. Eu penso dessa forma. Pois é, mas os antinomistas, eu penso, eu queria até ver um autor que tem essa tese ainda hoje. A gente não vê muito essa tese hoje. Porque as ciências sociais, elas são antinomistas, né? As ciências sociais, sociologia, a sociologia, a antropologia, elas se pegam muito nisso daí, ó. Então é interessante, porque para mim eles parecem mais... Quer ver as outras linhas para ver? Vamos ver as outras linhas para ver. O generalismo. Não há regras universais. Existem regras, mas não universais. Aqui, não há preceitos morais universalmente obrigatórios para todos os homens. Então, inclusive aqui a questão da homossexualidade, cada um escolhe o que quer. Entra por essa coisa antinomismo. Não existe uma lei para isso, né? Generalismo. Não há regras universais. Qual que é o pressuposto? Eles são utilitaristas, né? Não são antinomistas, visto que acreditam no valor das normas éticas. Eles acreditam em moral, né? Para ajudar o indivíduo a determinar qual ação provavelmente trará o máximo bem para o maior número de pessoas.
A preocupação deles é assim, geralmente o que vai fazer o melhor? Por exemplo, eu vou me matar, mas se eu for para salvar 400 pessoas, pode se matar que tá bom. Eu mato uma pessoa para salvar 400, ótimo. Agora eu me mato para salvar só outra pessoa, então não vai trazer um por um, então não funciona. A ideia é, você pode até fazer o que é mal, desde que traga resultado para um grupo maior. Parece com hierarquismo, que nós vamos ver no final, que eu sou hierarquista, que deixei no final, e aí tem, tem uma exploração grande do assunto, né? Mas aí, mais uma vez eu falo, no livro tem muita gente que é generalista. O importante é que o máximo seja abençoado pela igreja. A igreja é grande. Aí a igreja, eu sou o pastor e eu penso que a igreja tem que comprar um carro. Mas a igreja, todo mundo pensa o contrário. Aí você fala, então, se todo mundo pensa o contrário na igreja, que não compre o carro, porque vai fazer um bem maior para a igreja não ter o carro. Ainda que na minha visão o carro seja ideal para a igreja ser o pastor. Então a ideia é mais ou menos assim, mas é mais grave, que trata de morte, trata de assassinato, de transfusão de sangue. Tem um fundamento, assim, um fundamento meio delicado, diz assim, eles acreditam que a maioria está sempre com a razão, e nem sempre. Isso é questão generalista, né? Generalista. Mas a maioria está com a razão, a maioria decidiu, a maioria está com a razão. E nem sempre a maioria está com a razão. Porque quando a gente trata em ética, começa dessas coisas pequenas com coisas grandes. Mas o nosso país é comandado por isso, porque faz a votação no Congresso, a maioria que ganha. Mas aí já vai a questão do democrático, cada um vale o peso. Mas vamos pensar em questão crítica. Aí, por exemplo, se eu me matar, vocês são salvos de alguma coisa. Por exemplo, tem um sequestro aqui. Quem dá a vida por quem aqui? Se um entregar, eu libero os outros. Quem se voluntaria? Quem se voluntariou sabendo que a morte é suicídio. Suicídio é pecado. Mas se esse suicídio vai trazer o bem da classe toda, ele deixa de ser pecado. No generalismo, não. Ele continua sendo pecado, mas o bem maior deve ser observado. Se você tem essa postura, está num banco, você já sabe como agir. Quem se voluntaria aqui para ficar no lugar de todo mundo aqui, para liberar todo mundo? Eu me... Porque nem pensou, eu pensei, eu sou generalista. Eu tenho uma visão ética já pré-determinada para que quando chegasse nesse momento crítico eu soubesse como agir. Ou então eu faço, não, eu sou antinomista, eu deixo o pau quebrar. Aconteça o que acontecer, não existe regra, não existe norma. Se acontecer o que acontecer, tá bom. Para mim não tem norma, não tem regra, não tem questões morais. Então, se eu quiser também matar, eu mato, dependendo das circunstâncias. Se eu quiser não matar, eu não mato. Não tem regra geral. Uma atitude missionária seria generalista? Não, porque porque ela entende que tem princípios morais, depois ela é hierarquista. Depois eu vou mostrar por que é hierarquista, a diferença do hierarquismo e do generalismo. Nós normalmente somos, alguns na igreja são antinomistas, não existe lei. Existe lei assim, só para falar, no dia que o conselho o chama para uma conversa, ou que ele vai ser disciplinado ou questionado, ele salta de todo lado e fala isso. Quem são vocês para colocar isso sobre mim? Tá, porque na essência, há muito mais de universalidade de antinomista. Não, quem pôs essa lei? Isso é coisa de um homem. E não é, porque é bíblico. É um princípio. Isso então, igual se você citou, você chega uma pessoa aqui na classe e vou pôr uma corda ali, se não suicidar, não mata o resto. Se ninguém se posicionar lá e cometer um suicídio, todo mundo morre. E se um se posicionar... Livre. Se você... Livre, mas aí não é pecado? Ainda é outra coisa, o generalista ele não trata disso, ele vai tratar que é pecado. O hierarquista vai tratar que não é pecado. Mas eu estou perguntando aqui dentro. É pecado? Quando terminar a exposição, você vai decidir. Eu vou decidir seus dilemas éticos. Tem uma outra opção ainda. Eu assim, o
junta a turma, gente, vamos votar em quem pra morrer? Democracia. Eu não quero ir não, mas quem que vai? Vamos votar um aqui, vai eu ali, vai ele, então. Então vamos olhar as premissas aqui para a gente entender. Então, os utilitaristas, que na verdade eles são assim, não são antinomistas, visto que acreditam no valor das normas éticas, enquanto que para os antinomistas não existem regras éticas válidas universalmente. Não é que não existe ética moral, elas não são universais, elas são flexíveis. Para mim, por exemplo, a questão da bigamia, para mim é justo. Para você não é problema se eu fico com uma mulher só, eu fico com 4, a poligamia no caso. Não é a poliandria. Né? A mulher fala assim, eu quero ter 3 homens, mas isso é imoral. É imoral para você, para mim não. Quem colocou esse código ético? Não existe código ético, eu faço a minha ética e a minha moral. E olha que eu mexo com a categoria de indivíduo que é totalmente antinomista, que é o jovem. Eles são antinomistas de natureza. Totalmente, para eles não tem regras. Tem não. Quem bota as regras são os mais velhos, né? Então, para eles assim, pode tudo. Tudo é permitido. Porque para ele o câncer deles é tudo é permitido. Tanto que o índice de morte na sociedade, na juventude, aquela coisa toda, né? Eles têm regras. E não é interessante, aliás, eles vivem para quebrar regras. Tem uma estatística de as pessoas que são tetraplégicas, acontece entre os 15 até os 21 anos. Porque ele não pode mergulhar aqui de cabeça. Não pode nadar, beber e nadar. Enche a cara e por nada, e morre. Essa idade é a idade, porque é a idade da negação de valores. Eu vou fazer os meus valores. Não existem valores morais, eles são antinomistas. Naturalmente, ninguém ensina, não aprende essa escola, mas são assim. E vão agir assim. Agora tem gente que agem assim, propositalmente, ele tem essa estrutura mental. É isso que é complicado, porque quando você vê uma pessoa comum falando, quando você é um político, tem político que é antinomista estrutural. Isso, eu sei o que eu vou fazer, quanto fazer para usufruir dessa estrutura que eu coloquei na minha vida. Eu tenho a minha estrutura ética que eu vou usar. Então, ética não é só conceito moral, é como você agir em circunstâncias, você vai usar a sua ética. Todo mundo tem ética. Não existe uma pessoa ética. Falar que é ético já é uma posição ética que ele tomou. Né? Do outro lado, utilitaristas geralmente não são absolutistas, visto que usualmente repudiam as normas universais que representam o valor intrínseco. Né? É verdade que os utilitaristas das regras dizem que as regras não devem ser quebradas, por causa do valor extrínseco dos bons resultados de guardar regras. Ele pensa em bom resultado, sempre está pensando em bom resultado. O maior suplanta o menor, a ideia é essa. Né? Não tem valor intrínseco, mas tem valor extrínseco. O valor, o valor último. Quer dizer que em administração, isso aí é regra. Essa postura é regra, né? É regra da administração. Olha que interessante. Sabe que eu já dei aula para essas coisas de administração, e a cultura do administrador é totalmente essa aí, ó. Certo? O que prevalece, né, é o bom resultado, certo? Independente do que pode ser feito, o resultado tem que prevalecer. Sempre, porque acima de tudo o resultado. Os fins justificam os meios. O Maquiavel era bem generalista. Era, exatamente. Vamos ver. Mas a regra é guardada não porque é, de fato, universalmente errado fazer este ato proibido, mas somente porque fazer exceções a qualquer regra ética é uma praxe que leva a mais mal do que bem. Então, é como eles querem mais bem do que mal, por isso que eles estão preocupados. Não estão preocupados com a coisa em si, é o resultado útil mesmo. Se vai trazer um resultado melhor, deixa o pau quebrar. Para um grupo maior de pessoas. O individual não importa, importa é o resultado coletivo. O que vai resultar nisso? Né? Em outras palavras, o ato não é julgado por seu valor intrínseco e universal, e é pela sua norma, mas sim pelos seus resultados finais. Até mesmo os utilitaristas das regras, portanto, não têm normas universais no sentido deontológico ou normativo, adotados neste estudo. Vamos lá ver. Isso não quer dizer, naturalmente, que os utilitaristas não têm absolutos. Eles têm absolutos, lembre-se disso, só que, portanto, os absolutos são negociáveis. Deixam de ser dependendo da circunstância. Sabe onde eu vejo muito isso daí na Bíblia? No livro dos Reis.
Ah, tem um período de... Tem um período entre os reis lá que eles são altamente assim, resultado. Uhum. Doa quem doer, sofra quem sofrer. Entende? O Roboão, filho de Salomão, resultado puro, né? Resultado puro. Só que é resultado. Ele não está preocupado com o povo de Israel. Ele está preocupado com o resultado do governo dele. Exatamente. E aí na política tem muito dessa coisa também, né? Pode ter fins absolutos, mas não tem normas absolutas. Eu não desliguei isso aqui, não? Me perdoe. Vamos lá. Pode ter um resultado absoluto ou ulterior mediante o qual julgam todas as ações, mas não tem regras absolutas que capacitam as pessoas a concretizar esse fim ulterior do máximo bem para o maior número de pessoas. Então ele é bastante deficitário, né? Apesar de ter muito usado. Jeremy Bentham, por exemplo, parece um descendente de judeu, né? O utilitarismo quantitativo. Utilitaristas são os herdeiros dos hedonistas, que acreditam que o prazer é o sumo bem, né? Sumo bonum, para o homem. Embora a expressão popular comamos, bebamos e nos alegramos seja uma perversão daquilo que Epicuro ensinava, foram seus antigos seguidores epicuristas que propuseram a doutrina clássica de que procurar o prazer físico e evitar a dor física é o alvo principal da vida, né? Ele vai estar mesclado também com essa ideia. Vamos lá para o situacionismo. Esse aqui acho que é o mais comum de todas as... Porque aqui o erudito, não erudito, costuma trabalhar com esse situacionismo. Há uma norma universal. Ele acredita que há uma norma universal, que ela atinge todas as pessoas, né? De modo contrário àquilo que a palavra situacionismo talvez pareça subentender, ela não é usada aqui para representar uma ética completamente sem normas. Ela tem normas, sim. Outra coisa, conforme um dos seus proponentes mais vigorosos, Joseph Fletcher, o situacionismo está localizado entre os extremos do legalismo e o antinomismo. Ele não é nem legalista, dizendo assim, só a lei é válida, tem que obedecer a lei, aconteça o que acontecer, mas também não é aquele dizendo assim, não existe leis. É um meio termo ali para ser usado no momento crítico para resolver o problema. Os antinomistas não têm leis, os legalistas têm leis para tudo. O situacionismo